Graça e paz, meus irmãos. Bem, iniciamos ali a leitura do nosso plano anual e essa semana lemos de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 12. Eu gostaria de trazer um breve resumo, não tenho como trazer aqui um estudo completo, porque levaria pelo menos 5 horas só no capítulo 1 de Gênesis. Então vou fazer só um breve resumo para conseguirmos, falar um pouquinho ali de cada coisa nos 12 capítulos. Até porque o objetivo aqui é só pegar os pontos que podem passar desapercebido e aqueles pontos também que são necessários para maior compreensão da Bíblia lá na frente. Então, é importante que esses pontos que lá na frente são chaves para entendermos em outros conteúdos, nós venhamos dar atenção a eles agora, ok? Então, para uma compreensão geral das Escrituras, se tem algum ponto que não pode passar batido, vamos olhar ele agora. E o mais importante de tudo é conseguir conectar todas as coisas e vendo claramente que tudo aponta para Cristo, ok? Então, se algum ponto vocês tiverem dúvida, avisem, escreva aqui que eu faço um vídeo exclusivo explanando ali esses pontos mais difíceis de compreensão, que vocês tiverem dúvida. A Bíblia tem muitos mistérios, alguns ali bem escondidinhos. Eu posso até trazer aqui um como exemplo, deixa eu abrir aqui em Gênesis capítulo 1. Nós temos vários. Só em Gênesis capítulo 1, nesse primeiro verso aqui, já tem diversos. Eu vou mostrar aqui um só para os irmãos verem. Aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós olharmos aqui no hebraico, quem estudou hebraico aí, nós temos aqui essas duas primeiras letras, que forma Bet e Resh, que forma Bar. E nós temos aqui Aresh, o Aleph e o Shin, que forma aqui a raiz Rosh. É interessante que essa palavra Bar com a palavra Rosh, ela forma o quê? O filho cabeça. Interessante, né? O filho cabeça. É como se estivesse apontando que Jesus, o filho, é o cabeça de toda a criação. Então a gente vê que realmente são coisas aqui incríveis. Como no primeiro verso das Escrituras, a primeira palavra no princípio já tivesse uma palavra que iria prenunciar toda a redenção. O filho é o cabeça de tudo. Então já teríamos que aguardar pelo filho, que é o cabeça de toda a criação. E podemos pegar aqui como um exemplo disso, o texto aqui de Colossenses, capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Muito interessante, né? Então, tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada existiria. Bem, ao olhar para os dois capítulos de Gênesis, o início de tudo, a criação de todas as coisas do homem, nós conseguimos enxergar ali o perfeito relacionamento entre Deus e a criação. E é isso que Deus queria desde o início, como se fosse tudo ali como no Éden. E vamos ver o que aconteceu desde a criação, a queda, o plano de redenção, só nesses primeiros capítulos que nós lemos, esses 12 primeiros capítulos da semana. Esses 12 capítulos que nós lemos de Gênesis talvez sejam os mais importantes de Gênesis para compreendermos todo o plano de salvação. São essenciais. Então, para vocês verem a importância desses 12 capítulos. Então, meus irmãos,
queria destacar aqui alguns pontos para ampliar aqui a nossa compreensão das Escrituras. Podemos olhar aqui, por exemplo, voltando aqui em Gênesis capítulo 1, aqui no verso 5, tem uma coisa aqui que chama a atenção. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui em hebraico está escrito assim: Laila, Vaihi, Erev, Vaihi, Boker, Yom Echad. Que no caso aqui está falando que chamou noite, né, Laila, aí, e foi Erev, que é o entardecer, o anoitecer, Vaihi, né, e foi Boker, manhã, Yom Echad, o dia 1. Então, o dia 1, né, o primeiro dia, ele iniciou com o entardecer, com o anoitecer. Depois veio a manhã. Por que é importante nós compreendermos isso? Calendário bíblico, o dia começa ao anoitecer. Momento ali que o sol está se pondo, iniciando a noite. E é importante para que a gente venha a entender outros textos nas Escrituras. Várias vezes. Se nós não entendermos isso, que o dia inicia na Bíblia ao anoitecer, muita coisa ali a gente vai ter uma interpretação incorreta. Então é importante que venhamos a ter essa compreensão. E meus irmãos? E inclusive tem coisas por detrás disso. Por exemplo, isso nos lembra que Deus vê o tempo de maneira diferente de nós. Porque depois da escuridão vem a luz. Então a gente já vê nisso uma mensagem espiritual. Deus traz a luz e ordem em meio ao caos. E a gente vê isso na criação. Havia escuridão, ele disse: haja luz, e houve luz. Ok, meus irmãos? Temos vários detalhes aqui importantes. A própria palavra Elohim, que aparece várias vezes aqui. Aqui quando nós vemos Deus, em hebraico aqui é Elohim, que é uma palavra que é uma palavra plural. Palavras em hebraico terminadas em im é plural masculino. Então, Elohim, em hebraico, é uma palavra plural. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos os verbos no singular. Então, bará é uma palavra singular. Então, foi uma pessoa que criou, certo? Deus é um aqui. Mas é interessante como usar a palavra plural junto com o verbo no singular. Então, a gente vira uma coisa aqui muito diferente, né, do padrão comum, né, do que é normal. Porque Deus, sendo um, né, ele sendo apenas um, ele também é plural, ele não é limitado. Ele é um que se manifesta de múltiplas formas. Assim nós conseguimos entender melhor a questão do aspecto de Deus, de como ele se apresenta, né, como filho, como ele se apresenta sendo pai. A manifestação dele como pai ninguém suportaria, né, porque ele é infinito. Então a glória dele, se ele apresentar aqui na Terra como pai, nem o mundo, né, suportaria, aguentaria a presença dele. Espírito Santo, a gente já vê a presença do Espírito Santo aqui no verso 2, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Muito interessante, né? Então, é importante que venhamos entender essa palavra Elohim, como sendo uma palavra aqui que é plural. Na teologia, a gente até ensina que é um plural majestático. Mas é interessante que, desde o início, Deus já estava aqui comunicando com a sua natureza, mostrando que como também é complexo, né, entendê-lo, né, a divindade em si. E no Novo Testamento a gente começa a enxergar melhor, né, como que Deus se apresenta, como ele se manifesta. Já vemos, né, muita coisa nos profetas, mas ainda assim era uma coisa bem escondida, né, no Salmo. Então nós temos ali no Salmo também textos interessantes.
beijem o filho. Nós temos alguns salmos ali que muitos não conseguiam compreender. Ué, o que é isso aqui? Muitos, né, judeus antigamente até falavam, não, isso aqui é uma revelação que vai ter no futuro, é sobre o Filho de Deus, e vamos ver que isso se cumpriu. Bem, em Gênesis, aqui no capítulo 1 também, vamos ver sobre que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então a gente vê que a gente não é, né, apenas ali uma parte qualquer da criação, mas nós fomos chamados para refletir o caráter de Deus. Nós temos um propósito, nós temos um valor, um papel fundamental de sermos ali administradores da criação. Quando o mundo foi criado, o homem foi colocado ali e Deus disse: dominai a terra. Infelizmente surgiu depois, né, o pecado que já veremos a respeito, mas nós fomos criados ali para sermos representantes de Deus aqui na terra. E como eu disse que tem vários e vários mistérios, né, nas escrituras, uma coisa muito interessante, teve um filósofo judeu chamado Filo de Alexandria, que viveu no primeiro século, e ele tentou ali unir conceitos do judaísmo com a filosofia grega. Ele, escrevendo, ele começou a falar várias coisas, falando sobre que a ideia de tempo não existia, né, antes de Deus criar o mundo, e só depois que Deus criou o mundo surgiu o tempo. E entre essas coisas que Filo foi ensinando, ele falou o seguinte, que Deus criou o mundo através de Logos, a sua palavra, a sabedoria divina, o aspecto divino que opera no mundo através do qual o mundo foi criado e é sustentado. E é interessante que quem usa esse conceito? Sabe quem? Quem usa esse conceito? Quem lembra aí? João capítulo 1. Vamos ver que o apóstolo João também usa esse mesmo conceito. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Já vê aqui o quê? Que João ele faz uma releitura de Gênesis 1, apontando que Jesus estava no início de tudo e que ele próprio criou todas as coisas. E ele é a própria luz. Olha só. Muito forte, né? Então, é muito interessante. Uma coisa que eu separei aqui também para leitura, existe um texto do Targum Yerushalayim. Targum é uma espécie de paráfrase dos textos aramaicos do Antigo Testamento. Então, o original foi escrito em hebraico e, né, os judeus antigamente o que eles faziam? Fizeram cópias escrevendo ali em aramaico e nessas cópias eles colocaram ali, né, uma espécie de paráfrase, que é tipo uma interpretação ali daquele verso, o que eles entendiam que se passava ali. É interessante que nessa paráfrase que foi feita no Targum Yerushalayim, eles escreveram assim na leitura de Gênesis 1, 27. E a palavra do Senhor criou o homem à sua imagem, e a imagem do Senhor criou. Macho e fêmea os criou. Olha só, hein? E a palavra do Senhor criou o homem à sua imagem, a imagem do Senhor. E o Senhor criou, macho e fêmea os criou. Interessante que a gente ia ver, né, vários textos falando sobre a palavra do Senhor e João usa dessa mesma interpretação, fazendo uma releitura ali da criação. Muito interessante. O Jardim do Éden ele simboliza a presença de Deus, a harmonia original entre o Criador e a sua criação. É descrito ali um lugar de abundância, um lugar ali de vida, de luz. Adão e Eva tinham comunhão perfeita com o Criador. Então, muito interessante, né, quando a gente consegue ver isso tudo. E essa conexão se estende até o Novo Testamento, onde nós encontramos ali a ideia da nova criação em Jesus. E, obviamente, ali a promessa de um novo céu, uma nova terra. Bem, irmãos, são muitas coisas aqui para trazer. Algumas eu vou pulando aqui para
estudo não ficar tão longo, eu separei aqui para falar sobre a geografia do Éden, mas vou pular um pouquinho. Bem, vamos falar sobre a queda, que é também um tema importante para a compreensão geral das Escrituras. Então, para nós entendermos o plano de redenção de Deus, primeiro é importante nós entendermos a condição humana. Em Gênesis 3, nós lemos sobre a entrada do pecado ao mundo, queda do homem. Então, deixa eu colocar aqui Gênesis 3. Então, em Gênesis 3, nós vamos ver sobre a queda, mas já veremos a promessa da salvação. E isso já demonstra que de cara uma visão sobre o amor de Deus. Apesar da natureza humana agora caída, ele já tem ali, traça um plano divino, culmina em Jesus. A serpente, já de cara aqui, ó, mas a serpente é um símbolo do engano. E aqui no verso 1 é dito que a serpente era a mais sagaz de todos os animais, o animal mais astuto. A serpente aqui simboliza o engano, a oposição a Deus. E lá em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 9, nós temos e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então a gente vira aqui, é um texto aqui profético, né, de Apocalipse 12. Esse texto aqui é um texto muito interessante. Já fiz um estudo na igreja, né, um tempo atrás a respeito disso, inclusive sobre essa profecia aqui, algo bastante forte. Para quem não sabe, depois posso ali falar melhor. Bem, estamos falando aqui sobre a antiga serpente. A estratégia da serpente é a mesma ao longo das Escrituras: distorcer a verdade de Deus, semear dúvida. Então, será que foi isso mesmo que Deus disse? Vai plantando semente de desconfiança no coração humano. Vai plantando dúvida. É isso que Satanás faz. E em Gênesis 3,14 é dito que essa serpente ela se alimentaria do pó. Já em Gênesis 3,19, Deus declara que o homem retornaria ao pó. Isso o quê? Demonstrando que a morte veio ao mundo agora. O homem viveria eternamente, mas surgiu agora o momento dele retornar ao pó. Veio do pó e retornaria ao pó. Uma ligação simbólica. Mas com isso nós vemos o quê? O pecado, ele degrada o homem. Veio do pó, evoluiu, passou a ser alma vivente e viveria eternamente ali com o Senhor. Mas com essa degradação, voltou ao pó. Ele passa a ser agora, por causa do pecado, vulnerável. E o inimigo ele se aproveita dessa fraqueza para crescer em influência. E nessa batalha espiritual, nós podemos dizer que a serpente, Satanás, ela cresce em poder. E simbolicamente ela se torna um dragão, quando ela se alimenta ali do pecado humano. Então, com isso a gente vê o que é uma ideia que reflete que o mal ele se intensifica à medida que as pessoas cedem à tentação e permitem que ele domine as suas vidas. Quando nós permitimos que o pecado ele venha a crescer nas nossas vidas, estamos, de certa forma, alimentando o inimigo. Ele começa ali com uma serpente enganadora, mas pode se tornar um dragão destrutivo. Mas, meus irmãos, nós fomos resgatados pela graça de Deus. Não podemos dar lugar
ao diabo. Existiu o diabo, ele fugirá de vós. Em Romanos 6,16 tem um texto muito importante que diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, esse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, e aí? Vocês obedecem ou vocês desobedecem? Desobedecem são filhos de quem? Se a origem é do pecado, Satanás. Se vocês obedecem ao Senhor, e aí? Vocês são servos de quem? Do Senhor. A gente vira aqui de quem nós somos servos. Tem um outro texto, né, num contexto diferente, mas ninguém pode servir a dois senhores, né? É uma realidade. O pecado tem as consequências. E nesse primeiro aqui, na queda do homem, nós vamos ver o quê? Que comendo daquele fruto proibido, não foi ali apenas uma infração de regras, mas houve uma separação entre Deus e a humanidade. O pecado dividiu. O pecado dividiu o homem do seu Criador. O que Deus queria desde o início era a aproximação. Deus criou o homem para ter ali um relacionamento mais próximo. Ele visitava o homem ali na viração do dia. E agora, com isso, a partir do momento que o homem cai, Deus parou ali de visitar o homem na viração do dia. Houve um distanciamento causado pelo pecado. Com isso tem consequências ali imediatas. O homem percebe que estava nu. A gente vê que o pecado traz autoconsciência e vergonha. A gente vê que o pecado traz medo, porque Adão e Eva se escondem de Deus, mostrando ali que o pecado rompeu a comunhão com ele. Fora os conflitos. Deus anunciou maldições sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem. A gente vê que o pecado ele reflete males em todas as áreas da criação. E ainda hoje o pecado continua trazendo as mesmas consequências: vergonha, medo, conflitos. Ele rompe o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Mas desde o início, Deus providenciou um plano de redenção. Então, lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, nós temos aqui, chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira profecia messiânica, é um dos versos mais significativos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então aqui é o castigo para a serpente. Então Deus aqui estava falando a serpente, que iria rastejar sobre o ventre, e aqui ainda falando para a serpente, diz que iria pôr inimizade entre a serpente e a mulher. E fala que o descendente da mulher, que é descendente de Davi, olha só, este iria ferir, ferir, né, a cabeça da serpente, né? Este te ferirá a cabeça. Meus irmãos, e tu lhe ferirás o calcanhar. E já mostrando ali também grandes questões proféticas. Bem, meus irmãos, a gente vira aqui um grande significado profético e teológico aqui. A semente da mulher, se referindo aqui ao Messias que viria para derrotar Satanás e desfazer as obras do inimigo, acabando com o pecado. E, obviamente, a ferida do calcanhar, apontando para o sofrimento e morte de Jesus na cruz. E, mais importante, Jesus venceu. Ele esmaga a cabeça da serpente, simbolizando ali a vitória final sobre o inimigo. Meus irmãos, fica aí essa mensagem bonita, né? Mesmo no momento da queda, Deus revela a sua graça. Ele não abandona a humanidade, mas ele anuncia ali a solução definitiva para o pecado.
Deus é lindo demais, né? Como Ele nos ama. Vamos ver aqui a gravidade do pecado, as consequências devastadoras, mas também o caráter gracioso de Deus. E olhando para esse proto-evangelho, nós já conseguimos ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nos leve, né, a ter uma consciência que nos leve a obedecer e confiar mais na palavra de Deus, viver realmente mais buscando a presença de Deus. Amém, irmãos? Bem, aí temos a humanidade pós-queda, ali Caim e Abel trazendo as ofertas. Abel trouxe as primícias e a gordura, né, o melhor ali do seu rebanho. Caim trouxe dos frutos da terra. A diferença ali, né, sendo bastante resumido aqui, não é o tipo da oferta, mas a disposição do coração. Lá em Hebreus 11:4, diz que Abel ofereceu pela fé. Então, com isso a gente vê o quê? Que a atitude de Caim foi uma atitude egoísta, sem reverência. E Deus aceitou a oferta de Abel. Não significa que Caim ali, ele estava em pecado e seria condenado. Não. Mas porque a oferta dele não foi recebida, como a de Abel, ele se rebelou e aí sim surgiu o pecado, a partir do momento que ele matou o seu irmão. Então fica aí essa reflexão. A nossa adoração, as nossas ofertas precisam refletir a condição do nosso coração perante Deus. A adoração genuína traz um resultado muito forte ali de presença de Deus em nossas vidas. E automaticamente, se nós estamos adorando genuinamente, é porque o nosso coração está cheio de fé. Agora, se nosso coração não estiver cheio de fé, Deus não vai receber a nossa adoração, a nossa oferta. E aí nós temos que ter um cuidado, porque Ele não estará presente ali. E com isso, corremos o risco de o pecado crescer por não enfrentarmos bem essa questão. Muitas pessoas não conseguem dominar ali o pecado quando sentem ali que Deus está se afastando dela. Não por culpa de Deus. O próprio homem, muitas vezes, por ações ou às vezes falta de tempo, acaba não agindo ali da forma que Deus quer. E a própria pessoa às vezes fica sem graça, constrangida. Poxa. Aí vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E quando vai ver, a pessoa não consegue mais dominar a carne. Porque o espírito está fraco. A luta, carne e espírito. Chegou um momento aqui onde Caim, infelizmente, cedeu à carne. Vamos ver aqui as consequências do pecado. Bem, vou pular mais um pouco aqui. Deixa eu ver. Poxa. Isso aqui acho que eu não vou pular, não. Algo muito forte aqui. A Bíblia tem um monte de mistérios. Vou trazer mais um aqui, só de curiosidade. Lá em Gênesis 5, temos uma lista ali da genealogia descendentes de Adão até Noé. Tem muita gente que não gosta de genealogia. Genealogia é um negócio muito seco ali, né? Não gosto muito desse negócio, não. Mas se os irmãos entendessem ali a importância para várias coisas, para contagem de tempos, profecias, mas existem vários mistérios escondidos nas genealogias. Vários, né? Genealogia do filho de Jacó. Enfim, vou trazer aqui apenas um de que nós lemos nessa semana. Então vai falar sobre a genealogia de Adão. Vou pegar aqui, deixa eu colocar um slide. Se pegar os 10 nomes, 10 gerações, de Adão até Noé, vamos ver o significado dos nomes em hebraico. Adão, né, em hebraico, Adam, significa homem. 7, apontado. Enos, mortal. Cainã, desgraça. Maalalel, o santo de Deus.
Jered descerá. Enoque ensinando. Matusalém sua morte trará. Lameque sem esperança. E Noé descanso. O que será que tem aqui nesse texto, hein? Caramba, será que tem algum mistério, alguma coisa aqui? Deixa eu subir um pouquinho mais a câmera aqui. Vejam, se nós lermos sequencialmente os nomes, olha só o plano de redenção aqui já apontado na genealogia de Adão. Ao homem está apontado uma mortal desgraça, mas o santo Deus descerá ensinando, e a sua morte trará aos sem esperança descanso. Olha só que lindo. Meus irmãos, que forte, hein? Olha só, tremenda as revelações que Deus nos dá. Já aqui, na genealogia, nós já temos já uma grande revelação sobre Jesus. Olha só, né? Que lindo. Muitos anos, milhares de anos antes, já era ali o plano de redenção de Deus sendo traçado através dos nomes que foram dados. Então, para você ver, até mesmo quando os pais estavam escolhendo ali o nome dos seus filhos, já havia ali uma inspiração profética ali do Espírito Santo sobre cada pai e cada mãe ao escolher o nome dos seus filhos ali, para que isso traçasse ali o plano de redenção. Muito lindo, né? Bem, aí a nossa leitura prossegue, chegamos no dilúvio, que com a humanidade já corrompida, com morte, né, surgiu morte, mas Deus vai e quer preservar a humanidade por meio de Noé. E a história ali do dilúvio não é bem uma história só de um julgamento apenas, mas é um retrato poderoso também de salvação. E temos várias coisinhas aqui pequenas que apontam também para Cristo. Essa arca ali, entrar na arca. E não é à toa que Jesus também traz simbolismos entre o plano de salvação no seu retorno, como os dias de Noé, sua família entrando na arca. Isso tudo também é muito interessante, né? Como tudo se conecta. E o próprio Jesus usa essas conexões, né, trazendo ali grandes ensinamentos. Bem, vamos avançando para não estender tanto. Temos ainda mais 8 capítulos pela frente. Vamos ver que houve essa corrupção, a maldade, né, entrando, a maldade se multiplicando, conforme capítulo 6, verso 5 vai falar. Na verdade, eu falei 8 capítulos, né? Na verdade, estamos chegando agora no 6º capítulo, então falta ali mais 6. Então, a corrupção humana, a violência, né, encheu a terra, e a gente vê que isso é consequência do afastamento de Deus. Em meio à corrupção, Deus faz o que ali? Procura alguém que está buscando. E ele encontra quem? Noé. Noé, o único ali que estava buscando Deus naquela geração. Temos grandes coisas aqui, grandes mistérios, mas vou pular um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou trazer isso porque muita gente tem dúvida quanto a isso. Tem um texto aqui que vai falar sobre os gigantes na terra. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Um texto bastante difícil de ser entendido. Temos aqui várias e várias teorias. Eu trouxe aqui pelo menos 3 só para os irmãos terem ali uma noção, né, da explicação teológica para isso. Nós temos a interpretação sobrenalista, sobrenaturalista, que vai falar que, desse ponto de vista, filhos de Deus seriam os seres celestiais,
anjos que aqui na Terra se mantiveram ali com relações sexuais com as filhas dos homens. Então temos aqui os filhos de Deus, Bnei Elohim. Nós temos aqui as Benot Hadam, as filhas dos homens, que são as mulheres. Então, segundo esse entendimento, o relacionamento entre esses anjos e as mulheres, filhos dos homens, nasceram os gigantes. Então essa ali seria a primeira interpretação. Nós temos uma segunda interpretação, que seriam os filhos dos poderosos, ok? Está ali no Targum Onkelos, que também é essa paráfrase dita por Onkelos, que traduz que os filhos de Deus seriam ali filhos dos poderosos. A palavra Elohim, nas escrituras, que eu até falei ali sobre ser um plural majestático, ele é uma palavra que, como no hebraico tinham poucos termos às vezes para serem usados para algumas palavras, ele acabou sendo também uma palavra ali para demonstrar uma pessoa muito poderosa. É difícil de atribuir dessa forma, mas nós temos exemplos bíblicos, pelo menos um na Bíblia, ali em Êxodo. Então, segundo esse entendimento, os filhos de Elohim seriam os filhos dos poderosos da terra. Ok? Essas pessoas ali eram pessoas nobres, príncipes, que se casaram com mulheres de posição inferior. Então, esse seria um segundo entendimento. Aqui. Nós temos aqui relatos extrabíblicos sobre o dilúvio. Foi encontrado ali fontes antigas, como o épico de Gilgamesh. Ficou um pouco fora da ordem aqui. Nós temos essa aqui que eu já falei, né, sobrenaturalista. Vou pular um pouco aqui. Aqui algumas referências sobrenaturalistas. Então nós temos a Septuaginta, temos 1º Enoque, Jubileus, 2º Baruque, vários apócrifos, alguns comentaristas antigos, alguns dos pais da igreja. Nós temos aqui historiador Flávio Josefo, filho de Alexandria, temos alguns Targumim. Então temos aqui Eusébio de Cesareia, várias pessoas que tiveram algumas referências ali sobre esse ponto de vista que eram anjos. Nós temos aqui alguns argumentos. Nessa perspectiva, nós temos Bnei Elohim trazendo um entendimento literal da palavra Bnei Elohim, filho de Deus, né? Aí trouxe aqui como anjos. Então a gente vê que houve um contraste, um argumento sobrenaturalista. Não, houve um contraste, filhos de Deus e filhos dos homens. Então por que houve um contraste? Então são espécies diferentes. A terceiro argumento é o seguinte: nasceram gigantes. Se nasceram gigantes, como é que pode um relacionamento com um homem e uma mulher nascer gigante? Então esse terceiro argumento, não, só pode ter sido uma coisa sobrenatural. Então os filhos de Deus aqui seriam anjos de fato. Então esse é um terceiro argumento. Aqui mostrando uma defesa sobre alguns textos no Novo Testamento que parece defender essa tese, como por exemplo anjos que não guardaram seu próprio principado, mas deixaram a própria morada. Tem algumas defesas, vou trazer todos os pontos aqui, sobre um terceiro pensamento agora, que é a interpretação naturalista. Essa interpretação naturalista, ela diz o seguinte, que não eram ali seres celestiais, mas eram homens mesmo, só que esses homens, eles eram homens que seguiam a Deus. Então, vamos ver aqui sobre os filhos de Sete, que seriam os filhos de Deus, e as filhas de Caim, que seriam as filhas dos homens. Então, essa interpretação naturalista não pensa em algo sobrenatural em si, mas sim
os filhos de Deus se relacionando com as filhas dos homens. Então, é os filhos dos justos, as filhas dos ímpios, digamos assim. Seria essa perspectiva, ok? Eu estou passando rápido aqui devido ao horário, para não se estender muito, mas temos aqui também as referências. Caso os irmãos queiram fazer uma anotação, só pausar o vídeo, anotar e depois seguir adiante. Temos várias referências também, algumas referências também importantes. Aqui alguns argumentos naturalistas. Então nós temos aqui a genealogia dos descendentes de Sete e de Caim. Diria que tem um contexto realmente apropriado para fazer uma divisão entre filhos dos homens e os filhos de Deus. E o segundo argumento é que a expressão filho de Deus também pode ser usada para se referir a seres humanos, desde que seja ali uma pessoa ali que é realmente obediente, né, ao Senhor. Amém? Então é importante que os irmãos, né, entendam isso. Sete, como tem ali a família piedosa, então tem essa interpretação. Então já vimos isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Acabou ficando fora da ordem aqui. Nós temos aqui 2 textos aqui, 2 versos. Para resumir, vou ler direto aqui em português, que já dá para compreender. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dê a erva verde, tudo vos dou agora. Tudo vos dou agora. Então, o que acontece aqui? Quando Deus criou o homem, não existia morte. E a cadeia alimentar, ela veio surgir com a queda. Ok? Então, tanto que a gente vê no profeta Isaías, mostrando ali, a gente vê isso nos profetas, de um animal ali, o leão com ovelha, a gente vê uma criança com uma serpente, a gente vê que os animais serão inofensivos. Então, como é que pode, né, a convivência, né, desses animais? Então, no Éden, todos os animais conviviam bem com o homem. Com a queda, né, a gente vê que um afastamento ali surgiu a morte, mas até então o homem ele era vegetariano, mesmo que os animais, né, estavam ali já nessa cadeia alimentar. A gente vê que com o dilúvio, o que acontece? Imagina o seguinte: Noé abriu a arca, a variedade de ervas ali não eram tantas, né? O mundo ali, né, um dilúvio castigou ali, a gente viu que castigou também as plantações. Então, Deus aqui agora ele faz uma concessão. Ele dá agora tudo que vive, tudo que se move, os animais ali, como alimento, assim como a erva verde. Então, aqui há uma autorização para se comer, né, dos animais. Ok? Então, a gente vira aqui, né, surgindo essa liberação. E essa liberação depois ela vai, né, conforme a gente vai lendo as escrituras, ela vai, né, tendo alguns pontinhos ali, vai aumentando a nossa compreensão melhor, ok? Então, um exemplo, vamos ver que Noé ele separou o animal para sacrifício e tal. Quando surge lá nas leis de Levítico, né, sobre os sacrifícios, vamos ver que a carne que era consumida para alimento, inicialmente era apenas a carne que era sacrificada. Então eles tinham que oferecer o animal em sacrifício e depois comiam, né, daquela carne. E com isso tinham algumas limitações. Por exemplo, só se podia comer carne nesse período, né, do tabernáculo, quando eles iam no tabernáculo lá e ofereciam. Então, se eles estivessem longe de Jerusalém, né, se a sua casa fosse longe, como é que ele ia comer da carne? Depois, no mandamento posterior, Deus vai e autoriza comer carne em qualquer lugar que as pessoas estivessem, sem a necessidade de levar para sacrifício. Então, são alguns avanços.
E aí nós temos aqui no verso 4 falando para não comer, né, a carne com o sangue, porque o sangue simboliza ali a vida. Bem? Então nós temos aqui sobre isso. Vamos pular um pouquinho agora. Sobre o dilúvio, vai falar sobre 6, 7, 8, 9. Né? O dilúvio foi um grande batismo aí no mundo todo, purificando tudo, limpando o mundo da corrupção. Mas o homem, a natureza do homem, infelizmente, agora é pecaminosa. E o homem, se vacilar, ele se distancia de Deus. E na Torre de Babel, que chegamos no capítulo 11, um exemplo aqui clássico. E a humanidade mal intencionada, ela se une com objetivos que não estavam alinhados com a vontade de Deus. Deus pede para que o homem se disperse, se espalhe, se multiplique. E agora o homem quer se concentrar em um lugar só. A humanidade quis fazer um nome para si, movido ali pelo orgulho, a autossuficiência. A torre ali, provavelmente ali era um zigurate, que era uma espécie de degraus que subiam ali, numa tentativa de alcançar o céu, estabelecer ali um centro de poder humano. E, conforme eu mencionei, a ordem divina era encher a terra, se espalhar, encher. E a gente vê aqui uma unidade sem Deus. O povo tinha uma só língua. Estava trabalhando aqui em harmonia, mas a sua unidade ignorava a vontade divina. Então, meus irmãos, a unidade ela é poderosa, mas quando ela é mal direcionada, o estrago também é grande, porque pode levar à rebelião a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127. Então, o verdadeiro propósito da nossa vida não é construir o nosso próprio nome, mas glorificar o nome de Deus. E temos que entender também que a unidade ela é bênção, mas ela precisa estar centrada segundo a vontade divina. E vamos ver que Deus desce, observa a obra humana e intervém confundindo as línguas. E esse é o ponto de origem para a diversidade linguística na Terra. E é interessante também essa linguagem, né? Deus desceu. Uma linguagem antropomórfica, né? Antropomórfica. É interessante que toda vez que nós vemos essa linguagem, o Targumim mostra ali sobre o Logos, né? Mas escrito em hebraico, membra, a palavra de Deus. Então toda vez que a gente vê antropomorfismo, Deus falou, Deus ouviu, Deus cheirou, Deus desceu, e ver ali a palavra do Logos, né? É Deus ali realmente agindo com o homem. E vamos ver que Deus vai e confunde a comunicação humana para interromper os planos humanos que eram contrários à sua própria vontade. E essa dispersão foi o cumprimento do propósito original de Deus, que queria forçar a humanidade a se espalhar e povoar a Terra. É interessante a gente fazer uma conexão aqui. Atos 2, no Pentecostes, Deus reverteu aqui parcialmente Babel. Permitiu que as pessoas de diferentes línguas compreendessem o evangelho, se unindo ali a Cristo. A palavra Babel significa confusão, em hebraico Bavel. E esse nome contrasta com o objetivo inicial do povo, que era de criar um nome para si próprio. E nessa tentativa de autossuficiência foi levada ao caos, porque Deus mostrou que apenas nele há a verdadeira ordem e propósito. Meus irmãos, vou pular um pouco aqui, eu gostaria de trazer uma coisa interessante. Existe uma figura chamada Nimrod, que está lá em capítulo 10, aqui, 10, verso 8.
Cuxi girou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Akkad, Calné, a terra de Siná. Bem, vou parar aqui. A Bíblia, lendo só esse texto, fica um pouco difícil de entender quem de fato foi Nimrod. Bem difícil. Alguns tradutores, lendo de forma ali quase que literal, não conseguiram enxergar ali quem é Nimrod. Quem foi Nimrod? Para quem assistiu a novela bíblica Gênesis na Record, de repente pode ter ali uma ideia. Eu não consegui assistir a novela toda, mas eu assisti algumas partes ali sobre esse início, falando sobre Nimrod, e a novela realmente caprichou ali, segundo relatos históricos muito antigos, tradições antigas, de quem de fato era Nimrod. Okay? Então, quem foi esse poderoso caçador na Terra? Ele é o fundador de Babel. Importante os irmãos entenderem também que a palavra Babel, em hebraico Bavel, é a mesma Babilônia, Babel. O mesmo lugar, Babilônia e Babel. Em hebraico, em todo lugar ali é Bavel. Só que em português colocou aqui no período anterior ao exílio como Babel, ali na torre. E já no momento ali do exílio babilônico, já a palavra Babilônia. Ali realmente é um reino diferente. Então, em português, quiseram diferenciar. Mas é importante que vocês entendam que trata-se do mesmo lugar. Por que eu digo isso? Porque você vê lá em Apocalipse, falando sobre o pecado, o castigo da Babilônia, a prostituta, a rainha das prostituições. Você fala, Babilônia? O que a Babilônia tem a ver com isso? Será que tem a ver com Nabucodonosor? Não. Quando o Apocalipse fala sobre isso, está falando sobre Babel. Lembrando que é o mesmo nome. Ok? Existe aqui um pano de fundo espiritual e cultural aqui na construção da torre. Nimrod, o nome Nimrod em hebraico, pode significar até rebelde. Ele é descrito como um poderoso caçador diante de Deus. Mas essa palavra caçador, poderoso caçador diante de Deus, quando nós pegamos aqui no hebraico, deixa eu colocar aqui. Nós temos aqui Lifnei Adonai. Ok? Lifnei Adonai. Só que a palavra Lifnei, ela pode ser tanto na frente, diante, como também fazendo uma oposição. Como se fosse um cara a cara para a oposição. Estou fazendo oposição a você, estou diante de você, ó, aqui, ó, estou na oposição. Então, com o entendimento histórico do relato bíblico, quem foi Nimrod, o fundador de Babel, o que aconteceu lá, então esse diante do Senhor certamente não era uma pessoa obediente a Deus, mas era um opositor de Deus. E segundo as tradições antigas, ele quis de fato ser um Deus e quis fazer guerra contra o Senhor. E com isso ele quis construir essa grande torre para alcançar os céus e demonstrar que ele era poderoso. O próprio Nimrod, ele queria centralizar tudo em si próprio, estabelecer o seu próprio reino. A Bíblia que depois vai falar que o princípio do seu reino foi Babel. Então a gente vê que Babel ele é o líder da construção dessa torre. Inclusive, ele é um arquétipo de líderes futuros que desafiam a Deus e que conduzem o povo à idolatria. Então, a idolatria no mundo surgiu com Nimrod, com Nimrod. A Torre de Babel aqui é um marco histórico na origem da idolatria no mundo. A idolatria surgiu lá. Nimrod, foi o líder que inspirou todas essas questões. E Semiramis, que é a mãe de Nimrod, tem culpa nisso também. Não vou me estender aqui sobre isso, porque levarei pelo menos mais uma hora só para falar sobre Nimrod, Semiramis, toda a origem dessa
idolatria. Mas tem muita coisa por detrás, como Semiramis atuou com Nimrod. Nimrod, quando morreu, Semiramis se relacionou com o homem, nasceu Tamuz, e tem uma história toda aí por detrás. Na Bíblia nós vemos a idolatria a Tamuz, né? Então a gente vê tem muita coisa aqui, ok? Não tem como dar muita atenção agora aqui, mas já trouxe alguns pontos que são importantes para a compreensão da escritura como um todo lá na frente. E a influência espiritual de Babel ao longo da Bíblia é como símbolo de rebelião e idolatria. O livro de Apocalipse, conforme mencionei, a Babilônia representa o sistema mundial corrupto que se opõe contra Deus. Meus irmãos, só em Jesus nós vamos ver a reversão de Babel. Só nele a verdadeira adoração, a unidade verdadeira entre os povos dentro da redenção. Só nele, só nele. E Atos 2 é uma prova disso. Que Deus une povos por meio do Espírito Santo. E ele anula ali a confusão das línguas que houve em Babel. Ok? Deixa eu pular um pouquinho. Bem, aí com isso nós temos agora o chamado de Abraão. Por quê? Houve a dispersão de Babel, a humanidade continuou no caminho da idolatria. Inclusive, segundo diz a tradição judaica, Terá, o pai de Abraão, ele era um fabricante de ídolos. E segundo a tradição judaica, tem até uma história bastante interessante. Eu vou contar daqui a pouquinho a história, vamos ver se vai dar tempo. Mas é interessante que a gente vê a humanidade indo para o caminho da idolatria, mas Deus inicia um novo capítulo no seu plano redentor. Escolhe um homem para ser ali o ponto de partida da sua aliança e do seu povo. E esse homem é Abraão. Inicialmente chamando de Abrão. Em hebraico, Avram para Avraham. E a história de Abraão não é apenas a origem de Israel, mas o começo do plano que veio abençoar todas as famílias da terra. Então, após Babel, as nações foram formando ali, mas cada um foi carregando a marca da rebeldia, da idolatria, e Deus mesmo assim não abandonou a humanidade, mas escolheu um caminho específico para trazer a redenção. Um homem lá de Ur dos Caldeus, um homem comum, que vivia em meio a uma cultura idólatra. Mesmo assim, Deus o chamou. E Deus chamou Abraão e transforma Abraão para cumprir os seus propósitos. Abraão, saia da sua terra, sai da sua parentela, da casa de seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. A obediência de Abraão era fundamental para que o plano de Deus fosse revelado. E ele obedeceu, e é por isso que ele é chamado de pai da fé, patriarca. E por isso que todos nós, quando cremos em Jesus, nós passamos a ser descendentes de Abraão na fé. Porque as promessas que Deus deu a Abraão são direcionadas a nós. Nós somos alcançados essas promessas na fé. Nós podemos ser salvos, somos alcançados pela graça do Senhor, fomos redimidos no sacrifício de Jesus, mas direcionado a essas promessas que foram feitas a Abraão. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que abençoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então são várias e várias e várias bênçãos e promessas. E Abraão, ele não hesitou, mesmo sem ele conhecer todos os detalhes do plano de Deus, ele saiu da sua casa e foi para a obra. Foi nessa jornada, rumo ao desconhecido, mas sabendo ali
que Deus tinha grandes coisas para ele. Deixou Harã, junto com sua esposa e seu sobrinho Ló, e na dependência de Deus. Muito forte, né? A resposta de Abraão aqui é muito importante para que nós venhamos a entender como devemos cumprir os propósitos divinos. A gente quer saber, poxa Deus, mas eu primeiro quero saber que história é essa aqui, ó. Me conta aí primeiro. Abraão, ele vai. Muito, muito lindo, né? Meus irmãos, Abraão, conforme eu mencionei, ele é um modelo de todos que seguem a Deus. E Paulo ele explica isso em Romanos 4, né, sobre ali a justificação que vem pela fé, como foi no caso de Abraão. O evangelho ele é anunciado a Abraão, porque a gente vê que Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Ele está anunciando o plano de salvação em Jesus. A gente vê muita coisa aqui, né? Não só a Israel, mas para toda a humanidade. Uma história muito linda. Fala-se que Abraão ele era como um frasco de perfume e ele era o único ali no mundo todo. E chegou um momento que Deus viu aquele lindo frasco e decidiu abri-lo para que aquele cheiro daquele bom perfume se espalhasse, se exalasse, de forma que outros viessem também sentir aquele cheiro do Senhor. E ele era o único que tinha daquele cheiro. Todo mundo era idólatra e só Abraão ali era fiel ao Senhor. Segundo várias tradições, né, antigas, Abraão ele começou a contestar várias coisas em meio àquela idolatria. Uma das histórias diz que ele andava, contemplava as coisas e um certo dia ele viu ali uma construção grande, como se fosse ali um castelo. E ele, nossa, como é que isso surgiu do nada tão lindo assim? E uau, como é que pode tantos detalhes? E como isso aqui si próprio se construiu do nada? Aí ele parou, peraí, que pensamento bobo meu. Não pode isso aqui ter surgido aqui do nada. Certamente foi necessário que pessoas construíssem. E certamente isso aqui não foi uma construção simples. Teve que ter um planejamento, todo um cuidado, detalhes. Porque olha só que beleza essa construção. Aí quando ele saiu de perto desse castelo, ele olhou em volta. Ele consegue contemplar toda a natureza. A harmonia, os céus, tudo, as regras que regem o universo. Ele começou a falar assim: certamente existe um Deus que criou todas essas coisas. Ele criou tudo com uma harmonia perfeita, tudo aqui com regras perfeitas. E nesse entendimento ele falou: poxa, eu preciso encontrar esse Deus criador. E Deus foi se revelando a ele, foi se revelando a ele. E quando Deus se revela a ele, deixa para trás tudo. E segundo diz a história, antes dele sair da casa do pai dele, o seu pai fez uma viagem para comprar ali matéria-prima para fabricar os ídolos. E aí Abraão pega ali um machado, sai quebrando todos os ídolos da loja. E no final ele pega o machado e coloca de volta lá na mão. O machado era um machado de um ídolo. Ele tira, quebra todos os ídolos e bota na mão. Devolve, né, pro ídolo lá. Aí quando o pai dele chega de viagem: Abraão, o que você fez? Você destruiu tudo. Eu fui lá para comprar mais a matéria ali para construir mais e você faz isso? Eu? Ó, olha lá, ó. Quem tá com o machado na mão? Olha lá com o machado na mão, ó. Abraão! Como é que você pode, Abraão, querer me enganar? Você acha que ele ia fazer o quê? Ele é apenas um ídolo. Os ídolos nada podem fazer. É claro que foi você. Ó, peraí. Você está certo. São apenas ídolos. Eles nada podem fazer. Temos aqui o primeiro evangelista. Meus irmãos, precisamos aprender a ser um canal de bênçãos. Abençoar outros. Abraão, o exemplo de Abraão,
nos ensina muito em como confiar em Deus, mesmo não entendendo todos os detalhes dos seus planos, e querer ser bênção, querer realmente trazer a verdade de Deus para todos os demais. Tem um impacto enorme isso tudo. Então, aqui de forma resumida, meus irmãos, nos primeiros capítulos de Gênesis, vimos como Deus criou o mundo, mas vamos ver também que Deus se revela, mostrando que Ele é um Deus ordeiro, colocando ordem em tudo, trazendo um propósito, trazendo amor. Vamos ver que nós fomos criados à imagem de Deus, mas com responsabilidades que refletem ali o seu caráter. E vamos ver que, à medida que nós vamos vendo as Escrituras e lendo a cada dia, verdades vão surgindo e isso traz um fundamento maior, de forma que a nossa fé ela fique mais sólida. Vamos ver depois a história de Caim e Abel, vamos ver as genealogias, vamos ver que Deus ele está interessado em tudo o que acontece, mas também pelo motivo ao que nós fazemos cada coisa. Ali na história de Caim e Abel, vamos ver que Abel ele fez algo do coração, Caim não. E depois, novamente, por ter sujeira no coração, Caim vai e faz o que era mal. É importante que nós venhamos a ter um coração bom, buscando fazer coisas boas que agradem ao Criador. Deus trabalha em cada geração e nos chama à verdadeira adoração, à obediência. Ele quer que nós venhamos a participar do seu plano, que é eterno. Vamos ver que Noé, ele encontra graças nos olhos de Deus e ele foi salvo por sua obediência à palavra de Deus. Assim também nós somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus. Vamos ver que Noé ele foi salvo pelas águas ali do dilúvio, através da arca. Nós somos salvos da condenação eterna, porque nós estamos em Cristo e Ele nos leva também a um novo começo. Vamos ver depois a Torre de Babel, que nos ensina que Deus intervém quando nós tentamos viver independentemente, separados dEle, porque Ele quer que venhamos a nos aproximar dEle. Mas também vamos ver que isso tudo aponta para a misericórdia do Senhor, porque Cristo nos quer unir. Ele tem que ser o verdadeiro centro da nossa fé, do propósito. Vamos ver depois o chamado de Abraão, que marca o início de uma história linda de redenção. Isso aponta para Jesus. Toda a história da humanidade, Jesus é o centro. Deus escolhe, Deus chama, Deus guia aquele que tem fé nele. Amém, meus irmãos? Então, é isso que eu gostaria de trazer. Um breve resumo desses 12 capítulos. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.